lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. E naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, estamos aqui em família. O tema da nossa lição de hoje, o João Mateus vai falar. Qual é, João Mateus? A Santa Ceia do Senhor. Olha, a Santa Ceia do Senhor. Leia aqui, Mariana. A celebração da redenção. A celebração da redenção. O tema da nossa lição, a Analissa vai falar. Levar o estudante da Bíblia a refletir sobre a Páscoa e a Santa Ceia. Muito bem, isso mesmo. Agora, irmãos, vamos para a oração. O nosso tema está no texto de Mateus 26, versículo 17 ao 28. Muito bem. Vamos orar então, para que Deus abençoe a nossa lição e que o nosso coração e a nossa mente esteja aberta para Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso. Olá, Senhor Santo Deus, estamos aqui mais um dia na Sua presença. Estamos aqui para agradecer todos os dias que nós levantamos da cama e conseguimos respirar sobre a Sua presença. Estamos aqui, Senhor, para pedir o perdão de todos os nossos pecados, mesmo aquele que a gente cometeu e não sabemos que a gente cometeu. Agradecemos sobre o pão de cada dia que está na nossa mesa, nossos familiares, nossas convivências e nossos agradecimentos ao Senhor. Eu quero pedir que a nossa semana seja ótima, a semana dos que estão assistindo aí, e que as pessoas dessa igreja estão em comunhão com Deus. E eu também quero agradecer por a minha família estar aqui em comunhão com a gente, orando na Sua presença, Senhor Deus. Eu quero pedir que todos ficamos bem, que nessa crise de pandemia nós ficamos salvos pelos Seus anjos.
escreva o nome de todos nós no livro da Bíblia, porque a gente quer morar no céu. Amém. Amém. E agora vamos para os nossos facilitadores. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui hoje, nesse Santo Sábado, né, dia 4 de setembro de 2021. E nós vamos agora continuar a nossa lição. Como nós vimos, né, a irmã Paula deu essa abertura maravilhosa, que é esse louvor que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos falar hoje, né? Que é a Santa Ceia. Eu estou aqui com o nosso irmão Candeia, ele aceitou o convite da classe 3 para participar com a gente aqui. Seja bem-vindo, Candeias. Obrigado, feliz sábado a todos, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse estudo aí da lição durante a escola bíblica de hoje, com o tema é a Santa Ceia, celebração da redenção. É interessante que a gente vai acompanhando as lições e nós estamos vendo que são assuntos continuados, né? E nós estamos chegando num assunto muito importante, muito interessante, que é a Santa Ceia, né? Faz muito tempo que a gente não vem e tem uma Santa Ceia, né? Apesar de a gente não ter uma vida inteira dentro da igreja, o Candeia tem um pouco mais, mas nunca fiquei tanto tempo sem celebrar a Santa Ceia. E eu achei interessante, ouvindo a lição passada, você ouviu também, né? Existe o chat. Quase ninguém comenta do chat, mas existe. A gente fica batendo papo lá durante a lição, né? E eu queria, assim, ressaltar duas irmãs, né? A Diaconisa Yaci comentando, não, em breve nós vamos cear. E a ansiedade da irmã Marivalda, Diaconisa Marivalda, que está morrendo de vontade de fazer os pães asmos, né? E quando a gente fala assim, o pessoal costuma falar, mas está cada dia mais perto, né? E eu espero que esteja mais perto a gente fazer o quê? Preparar essa Santa Ceia, participar da Santa Ceia, né? Mas como isso talvez demore mais alguns dias, hoje nós vamos estudar sobre esse assunto maravilhoso, né? Santa Ceia. Esse assunto tem um pouco de atrelamento ao assunto passado, né? A gente ouviu, né, os irmãos Elton e o Lucinho passando a lição do sábado passado, falando muito bem da questão da Páscoa, né? Você deve ter ouvido também, né? E lá, o que vamos pensar? O que eu ia falar aqui? Uma questão interessante que o pastor levantou aqui na lição é o seguinte: se a gente pudesse voltar ao tempo, no tempo que o pessoal comemorava a Páscoa, eles não tinham uma certa dificuldade que a gente vai ressaltar bastante na lição. A gente vai ver que eles sabiam o significado, o sentido daquilo, né? Tanto é que no texto introdutório da nossa lição hoje, ali em Mateus 26, já começa com uma pergunta dos discípulos falando para Jesus: onde vamos preparar a Páscoa, né? Então até ali eles tinham o quê? A ciência dessa festa, da festa da Páscoa. Diferentemente nós, e do que a lição vai esclarecer bastante para a gente hoje, nós estamos numa posição diferente. A gente vê falando bastante aqui da questão dessa confusão de se comemora a Páscoa ainda, não se comemora. O que representa a Páscoa, Isso. o que representava, o que alguns creem, o que o cristianismo hoje crê no simbolismo da Páscoa, e a gente aprende que vem estudar através da lição, nós vamos ver mais à frente o verdadeiro significado, né, da Páscoa e os símbolos aí da Santa Ceia. Na realidade, a gente vê, não no nosso meio, que a gente tem uma instituição que está mais focada na Bíblia, mas fora a gente vê se falando muito na Páscoa e bem pouco em Santa Ceia, né? Eu mesmo vim de uma instituição que tinha assim mostrava-se a Santa Ceia, fazia um teatro, alguma coisa. Um ritual, uma cerimônia, mas sem significado, sem a explicação, né, do que aquilo simbolizava, né? Na verdade, né? Tanto é que o que mais se sobressaía era a Páscoa. Até os irmãos comentaram lá, eles foram extra a Bíblia, acharam chocolate, uma coisa e outra. Quer dizer, a realidade hoje a gente vê isso, né? Então a gente às vezes propõe muito mais a ver o que se fala lá fora do que a Bíblia própria propõe, né? Verdade. Como a gente já
teve a ajuda da irmã Paula, da família dela, que já fez a oração e tudo, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então a gente vai ver que o significado da lição passada é a celebração da vida, né? E hoje a proposta é a celebração da redenção, não é isso? Celebração da redenção, que é o significado da Santa Ceia. Até a gente pode até pular para reflexão 1, porque assim, já começa com uma pergunta muito interessante aí, né? Não é a festa da redenção? Então, o que significa a redenção? Então, eu vou convidar o irmão que vai fazer uma participação com a gente, né? Irmão Eduardo? Isso, então nós vamos ouvir um pouco, meu irmão Eduardo, e depois a gente volta para comentar um pouco mais, tá bom? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja e permaneça com cada um de nós. Nosso tema nos propõe pensar que a Santa Ceia é a celebração da redenção. Mas o que significa redenção? Diferentemente do perdão, que desobriga o devedor, mas não extingue a dívida, porque não foi paga, a redenção anula a dívida de tal forma que é como se ela nunca tivesse existido. Neste fato repousa o fundamento da diferença entre a Páscoa e a Santa Ceia. Na Páscoa, a ordem era: tome cada família um cordeiro para si, registrado em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Na Santa Ceia, Jesus se aproxima de cada um e se oferece: este é meu corpo, dado pela tua redenção. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versículos 19 e 20, está escrito: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aqui nos é proposto pensar em um breve comparativo entre a Páscoa e a Santa Ceia. Na Páscoa, para o perdão dos nossos pecados, era necessário o sacrifício de um animal. Já na Santa Ceia, que compreende a celebração em memória do sacrifício realizado pelo próprio Deus, onde Ele mesmo se ofereceu como sacrifício por nós. No texto registrado em João, no capítulo 1, no versículo 29, está escrito: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. E pesquisando sobre a origem da palavra redenção, ela vem do latim redemption, que significa comprar de volta. Já no grego, ela significa, da palavra que é pronunciada lutron, significa resgate, libertação e salvação. A redenção de Jesus significa que Ele pagou um alto preço e comprou a nossa liberdade, e também nos tirou da escravidão do pecado. Através da sua redenção, Jesus anulou de maneira absoluta o efeito do pecado sobre nós. Devido à nossa natureza pecaminosa, nós compreendemos que somos pecadores. Entretanto, o pecado é algo que deve nos incomodar. O pecado não pode ser algo comum, nem ser rotineiro nas nossas vidas. Devemos estar atentos para não pecarmos. Mas caso pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo diante do Pai, o Senhor Jesus, que mediante a nossa confissão e o arrependimento do nosso pecado, Ele nos liberta da condenação. E o texto que lemos no nosso estudo, na lição, registrado em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, nos ensina que devemos celebrar a sua redenção
E a Santa Ceia é a celebração que nos faz lembrar do grande amor de Deus por cada um de nós. Jesus instituiu a Santa Ceia com o objetivo de perpetuar na nossa memória esse momento tão sublime, esse momento que nos traz tanta alegria para nós. Que nós possamos perseverar sempre nos caminhos do Senhor. Deus nos abençoe. Já a gente quer agradecer aqui a participação do irmão Eduardo, né? Mas na fala dele, Candei, eu percebi assim que a questão da redenção, essa grande peça que faz parte da Santa Ceia, esse é o grande diferencial, né, dessa nova festa proposta, né? A redenção, eu gostei muito do comentário dele, né? A definição, né, de redenção, que anula definitivamente, né, que significa que é o resgate definitivo, a remissão, né, dos nossos pecados, como se não tivesse existido, né? Que é uma passagem da Bíblia que diz que nossos pecados são lançados nas profundezas do mar, né? E Deus não se lembrará deles mais, né? Não terá lembrança mais dos nossos pecados. A redenção já diz que é um resgate, já trouxe de volta, já como se o pecado nem houvesse existido, né? Então, nem na profundeza do mar ele está, não existiu, né? Deus, anulou, Jesus, né? Através do seu sacrifício ali na cruz, anulou, né? E nós estamos de volta, né, livres do peso do pecado, porque até na introdução a gente não comentou, mas o pecado, né, nos afastou de Deus. O pecado não que afastou Deus de nós, e sim nós de Deus. Nós fomos expulsos da presença da face de Deus, mas nós que fizemos isso, nós que procuramos isso, né? E hoje, através da Santa Ceia, Jesus, através desses elementos, mostrando que há novamente essa possibilidade, né, da reconciliação, esse resgate, para que a gente tenha direito a né, o privilégio, né, novamente, de ter esse novo contato com Deus, com Jesus novamente. Né? E isso é interessante que a Páscoa, como a grande festa dos judeus, não proporcionava isso, né? Essa extinção, essa anulação total do pecado, como se ele não tivesse existido, né? Não. E é o que vai começar ali a partir da Santa Ceia. Tanto é que é tão importante essa festa que uma das palavras que até no texto que foi usado aqui lá em Lucas, o próprio Jesus falou, faça isso em memória de mim, né? Porque aquilo que estaria para acontecer ali, aquilo que está sendo preparado para as pessoas, independentemente de raça ou nação, ia servir para todos, né? Para todo mundo, né? Não somente para o povo hebreu, não somente para os judeus, para todo mundo, realmente é para todos os filhos de Deus, né? Vinde a mim todos. E então a gente vai assim, se aprofundando e vai vendo que existe essa diferença assim, né? A questão da Santa Ceia, a questão da festa da Páscoa, né? Então a gente queria ressaltar um pouquinho mais essa diferença. Há uma diferença? Será que há uma diferença? Vamos convidar alguém? Pedir para a irmã Fabrícia. Vamos ver que ela nos ajude aí falar um pouquinho dessa diferença para nós. Né? Então com a palavra a irmã Fabrícia. Paz do Senhor Jesus, estou com a sequência 1. Pelo que se observa, resta a clara diferença que há entre a Páscoa e a Santa Ceia. Embora no meio cristão a Páscoa tenha se tornado bastante popular, não há nenhum sentido bíblico para o cristianismo sua comemoração, inclusive a associação feita entre a Páscoa e a ressurreição de Jesus. Embora carregue algum sentido, se pensarmos que na ressurreição Jesus passou da morte para a vida, etc. Não foi este o foco da Páscoa, este foi sim o foco da ceia. Aqui em João, versículo 6, capítulo 51, vai dizer assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então o foco aqui, por mais que mostre
que fale, né, sobre a ceia e a Páscoa, mas o foco da passagem da morte para a vida nos é dada pela Santa Ceia, que é a memória do trabalho que Jesus Cristo fez por nós, da nossa redenção, quando ele se ofereceu em oferta pelo pagamento da nossa dívida, que era impagável por nós, o perdão dos nossos pecados. Bom, pelos comentários aí da irmã Fabrícia, realmente é uma clara, né, diferença, né? Não há nenhuma semelhança, né, entre a Páscoa e a ceia. A Páscoa significava a saída do povo, o povo hebreu, e a Santa Ceia, o foco principal da Santa Ceia, né, João, é a ressurreição, né, de Jesus, é o resgate, é a redenção. Então não há semelhança nenhuma, mas nós cremos, nós observamos no meio cristão hoje em dia que há essa confusão, né? Que o pessoal relaciona que o domingo, né? O domingo de Páscoa hoje é comemorado referindo-se à ressurreição de Jesus, mas a Bíblia não traz essa informação, o estudo não traz essa informação, mas isso é costume, é tradição. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque alguma informação errada, várias vezes ela vai se repetindo, que ela se torna verdadeira. E as pessoas começam a acreditar. Mas o foco principal, né, da Santa Ceia ali são os símbolos da ressurreição, o corpo, né, de Cristo sendo oferecido e o sangue derramado na cruz em remissão aos nossos pecados, né? Talvez essa popularização, essa tradição que vem é o que você citou, né? Então a gente ouve falar de domingo de Páscoa. Na realidade, a ressurreição ocorreu no sábado, né? Páscoa, a gente entendeu aí na lição passada, né, que os meninos falaram aqui, que a gente comentou, que a Páscoa foi aquela situação da passagem do anjo, né? E a Fabrícia lançou uma palavra aí que a dívida era impagável, né? Então se a gente for relacionar essa dívida impagável com o que aconteceu na Páscoa, não tem semelhança, não tem ligação. Então, agora sim, o propósito da ressurreição, né, de Cristo entregar seu próprio corpo, seu próprio sangue em sacrifício para o pecado, de perdão dos pecados de todos, né? Aí já muda, é diferente, né? Mas então, e se a gente procurasse ouvir a orientação que Cristo passou na própria festa? Porque ele instituiu a ceia na festa da Páscoa, né? Então ele com certeza ele orientou aquelas pessoas. E sabe que ele mencionou alguma coisa? Falou que continue, não continue? Acho que a irmã Rutineia ia falar alguma coisa sobre isso. Vamos ouvir ela? Vamos convidar a irmã Rutineia. A irmã Rutineia agora. A paz do Senhor, irmãos. Dando continuidade ao estudo da lição, eu vou falar um pouquinho sobre a reflexão 2. Até aqui nós vimos que a Santa Ceia é a celebração da redenção. É o momento em que nós comemoramos a redenção de Jesus, da humanidade, a redenção da humanidade através do sacrifício de Jesus. E na reflexão 2, o autor nos traz a seguinte: um fato relevante, por exemplo, é que, embora Jesus tenha instituído a Santa Ceia na mesma oportunidade em que comeu a última Páscoa, não pronunciou nenhuma palavra que nos pudesse dar a entender a existência de alguma relação entre ambas. Toda a ênfase dada aos elementos da Santa Ceia foi no sentido de que ela testemunha a seu respeito. Embora muitas pessoas relacionem a Páscoa e a Santa Ceia, Jesus, quando ele instituiu a Santa Ceia com os apóstolos, ele em nenhum momento falou sobre a Páscoa. A Páscoa, ela teve o seu cumprimento com a vida, morte e ressurreição de Jesus. Ali terminava um ciclo e se iniciava um novo ciclo. E para esse novo ciclo, Jesus então instituiu a Santa Ceia. E a Santa Ceia nós comemoramos para trazer à nossa memória o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E ali, naquele momento que Jesus instituiu a Santa Ceia, ele enfatizou
os elementos que estavam sobre a mesa, que era o pão e o vinho, cada um com a sua representatividade. O pão representando o corpo de Jesus e o vinho representando o sangue. Muitas pessoas relacionam a Páscoa à Santa Ceia, mas a Santa Ceia é algo que Jesus instituiu para que nós não nos esquecêssemos e que nós comemorássemos e que nós trouxemos a nossa memória, que nós relembrássemos o seu sacrifício na cruz, a redenção que ele nos trouxe através da sua vida, morte e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 26, nos traz o relato e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, a ceia que Jesus nos instituiu, ele nos diz: fazei isto em memória de mim. É o momento que nós trazemos à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós. É o momento que nós celebramos, que nós comemoramos a redenção de Jesus da humanidade. Jesus redimiu a humanidade na cruz, na sua morte, na sua ressurreição. E a Santa Ceia Jesus deixou para nós, para que nós nos lembrássemos desse momento, desse dia, e que também nós comemorássemos. Bom, desde já vamos agradecer a participação da Rutineia, né? Você quer comentar alguma coisa? É interessante o argumento dela, né? Ela foi bem clara, né? Que não há nenhuma referência, não há nenhuma palavra, né? Que relaciona, né, a Páscoa, né, com a Santa Ceia. E sim, foi dado bastante ênfase, né, aos elementos, somente ao pão e ao cálice, ao vinho, né? A gente falando vinho, mas a Bíblia se refere a vinho não fermentado, né? É o suco de uva, o vinho não fermentado. Mas o que é interessante é que por duas vezes, né, o autor da lição, ele refere-se aqui, né, a que Jesus, né, cada elemento ele faz, né, a referência que os discípulos deviam fazer isso em memória de mim, né, porque no dia a dia a gente acaba esquecendo, né, João? Tem muitas pessoas que acham que não há necessidade de ir na igreja ou de participar da Santa Ceia, e aqui está dando bastante ênfase, né? Jesus dizendo: fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque o ser humano, ele acaba se ocupando muito, né? Nos afazeres, é trabalho, é família, que é importante, a gente sabe que é importante o trabalho, é importante a família, é importante o lazer, é importante a pescaria, é importante, mas e muitas vezes a gente vai deixando de congregar, deixando de participar da Santa Ceia, e às vezes esquecendo, né, até, ou deixando realmente de participar, e Jesus dá ênfase por duas vezes, né, ao fazer isso em memória de mim, para não esquecer, porque o ser humano, se ele se ocupar muito, né, dos afazeres diários aí, ele pode deixar de lado, ele pode esquecer essa essência, essa coisa tão importante, né, que foi a Santa Ceia. Porque para você chegar para alguma pessoa e falar: Jesus morreu no seu lugar, né? Mas onde? Que jeito? Como é que isso aconteceu? Então tem todo um histórico, tem toda uma cerimônia, tem tudo que foi realizado, todo um simbolismo. Então é importante
que o ser humano não esqueça. Isso, até mesmo, eu estou lembrando agora da passagem do Jordão, né? Quando o povo hebreu atravessou o Jordão lá e Deus orientou, né, que fossem tirados 12 pedras representando uma pedra de cada tribo e colocasse lá e fizesse um altar, né, praticamente. E qual o simbolismo disso? Para falar para os seus filhos, né, que isso aconteceu, onde isso aconteceu, né? Então teve essa história. Eu estou relatando isso, que realmente nós podemos nos esquecer ou perder esse contato. Então a Santa Ceia, ela traz isso. Eu acho muito interessante, sabe, João, essa cerimônia toda que há na igreja. Parece que a igreja se transforma, né? Você chega naquele dia, é um dia tão diferente, tão especial, né? Pode ser, tem cultos maravilhosos, pregadores maravilhosos, mas o dia da Santa Ceia, parece que a igreja, o clima, parece que realmente você sente a presença de Deus ali, o Espírito Santo, né? E Deus se faz presente ali pela cerimônia tão importante, tão grandiosa, tão sublime que é, né, esse momento aí de partir o pão, de beber o vinho, né? E é o que você fala, às vezes o dia a dia das pessoas faz com que elas se afastem de Deus, esqueçam do favor que Deus é merecido, né? Que ele fez ali na questão da instituição da Santa Ceia. Ele estava se preparando para entregar por nós pelo pecado, né? E aquilo era uma coisa essencial, né? O resto que a gente faz pode deixar, mas isso não. Então Deus queria deixar bem claro que aquela instituição teria que ser feita eternamente, sempre em memória de mim. Quer dizer, você nunca devia esquecer, porque é o que a gente comentou lá no comecinho, que a dívida que a gente tinha nem existiu depois daquilo lá, para todos aqueles que vão aceitar, né, o sacrifício de Cristo. Então, e você falou eternamente aí, me fez lembrar na última palavrinha aqui, né, do comentário da reflexão 2 pela Rutineia, né, fazer em memória de mim, né, até que venha. Que venha o quê? Então é eternamente, até a volta de Jesus. Então a gente tem que realmente estar passando por nossos filhos, estar participando. Uma vez o pastor Eliseu me disse aquele que não cresce no Evangelho não permanece no Evangelho. Eu não esqueço dessa frase, eu achei muito interessante. Então se você não cresce no Evangelho, se você não participa, se você se desliga, se você não faz isso como memória, realmente você vai se afastando e você pode até perder a vida eterna. Essa questão da memória, de fazer continuamente, né? Os israelitas já faziam isso com a Páscoa, né? Mas aí na Páscoa eles tiveram o quê? Eles tiveram a liberação da vida, né? Nós não, aquilo que a gente ganhou com isso é a possibilidade da vida eterna para todos, né? A gente estava comentando até antes, você falou, não só para a família de um e de outro, não, né? Para mim eu passo para todas as famílias, né? Então isso a igreja tem que empregar e, né, divulgar isso, porque olha, é uma instituição feita por Jesus, talvez uma das festividades mais importantes que a Bíblia, né, que a Bíblia prega, e é isso que a gente está fazendo, estudando um pouquinho. Se Deus quiser, daqui a gente nós estamos fazendo isso lá todos juntos. Amém. Pode comentar. Inclusive, né, termina aqui o texto dizendo, né, que isso é a nova aliança, o Novo Testamento, é onde se refere um pouquinho à Páscoa, não como simbolismo, mas existe alguma coisa histórica, porque a Páscoa era o cordeirinho que era oferecido, imolado, particularmente, cada família, cada pecador lá oferecia o seu. Né? Então essa talvez é a única referência, né? Inclusive a gente vai ver algum comentário com a Adriana, parece que ela explica alguma coisa referente a isso. Vamos pedir para a Adriana entrar nesse assunto. A irmã Adriana Guiar para conversar com a gente um pouco. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Dando continuidade, na sequência 2, nós temos como base o texto bíblico que está em Mateus, verso 26 e 27. Verso 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo.
Em seguida, pegou o cálice e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês. Na história, a Páscoa comemorava a libertação do povo do Egito. E Jesus, ele seria o cumprimento celebrando a libertação. Jesus disse: este é o meu cálice, é a nova aliança em meu sangue, isto é, selado pelo meu sangue. Jesus, ele se entrega à humanidade como pão e vinho, comida e bebida, que nos leva para a vida eterna. Jesus, ele tinha consciência de que a sua morte se aproximava e que ele era o Cordeiro de Deus, celebrando assim a vitória de Cristo como Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Queria agradecer a participação da Adriana Aguiar, né? E ela falou, né, do Cordeiro, que tirava o pecado do mundo, da figura principal aí da Santa Ceia, né? Mas ela lembrou também dos elementos ali, né? Então, eles estavam até então reunidos por quê? Então, os discípulos estavam ali, com certeza, pensando na comemoração da Páscoa. E Cristo vem e começa a falar para ele dessa nova instituição, da Santa Ceia, e usando os mesmos elementos que eles tinham ali naquele momento, né? Mas isso é notado, né? Desde o início, desde o comecinho do estudo, Jesus já estava com esse pensamento, né? Ele já tinha essa ideia, os discípulos esperando somente a festa da Páscoa, somente a comida, o referente à Páscoa lá, né? Mas Jesus já tinha esse pensamento quando ele disse que meu tempo se aproxima. Então ele já sabia. Dali a pouco ele falou até de traição. Você vê que assunto que entrou na Páscoa antes, falando, né, que o tempo dele se aproximava. Isso aí já deixou talvez os discípulos um pouco confusos. Que tempo é esse? O que vai acontecer? Dali a pouco falando sobre traição. Olha o assunto que entrou na Páscoa, que não tinha, né? Mas é porque Jesus já estava relacionando. E de repente Jesus pega os mesmos elementos, o pão, né? O cálice, o vinho, o suco de uva, né? Que eram elementos da Páscoa, e Jesus agora aplica isso, né, na nova instituição, no novo, vamos dizer assim, na nova cerimônia, no que representaria ali a Santa Ceia, né, que é a redenção. Então é grandioso. Mostrando o corpo, né, dividindo o pão, né, e idealizando aqui, ó, o pão como sendo o corpo dele, né? Seria esmagado, isso, né, pelos nossos pecados, moído, né? Tem uma passagem bíblica que diz isso. E o sangue derramado, né? O sangue dele, né? E é interessante que ele refrisa de novo, a gente já comentou isso, né? Que, ó, fazei em memória de mim. E isso não poderia ser esquecido, né? Por isso que ele faz. E isso tem um certo simbolismo, né? Antes de a gente comentar disso, eu queria que a irmã Selma vai participar lendo aqui a reflexão 3, e aí a gente volta a comentar nesse sentido. Vamos ver a irmã Selma falar aqui. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu fico a cargo da reflexão 3. Importante, entretanto, a identificação do simbolismo profético relacionado a Jesus, quando da instituição da Páscoa, qual seja, a Páscoa foi ordenada ao tempo em que foi derramada a 10ª praga sobre o Egito, que foi a morte dos primogênitos. Aqui o autor deixa como texto base Êxodo 12:12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Profeticamente, isso tem a ver com a morte do Filho de Deus, que haveria de tempos mais tarde ser morto pela libertação total e eterna de todos os filhos de Deus. Em João 2:2, 1 João 2:2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
Pensando aqui na leitura da irmã Selma, né, ela falou da questão profética, né? Então a gente sabe que lá atrás, na instituição da festa da Páscoa, existiu a morte de um cordeiro, né? E isso foi feito vários e vários anos, né? A maioria das pessoas creem que 1500 vezes até chegar a última Páscoa, né? E que aquele cordeiro que era imolado todos os anos representava algo maior, né? Só que o efeito da Páscoa era provisório e ali Cristo não, Cristo foi definitivo, né? Ele conseguiu o que? É o que a gente falou, anular, né? Extinguir toda aquela dívida que não só nós hoje temos, né? Como aqueles que viveram no tempo deles, antes dos tempos deles, o que virão, né? A questão aí é o que? É acreditar, crer, né? E fazer os cultos, as formalidades de acordo com o que ele quer, né? Não do que a gente talvez vê e começa o que a gente comentou já pelo populismo, pela tradição. Não. Nada. Então nós temos que fazer um culto consciente. Eu gosto muito dessa palavra quando ouço, né? Então tem todo um argumento. Aquele simbolismo todo tem uma finalidade. Isso não pede para a gente fazer isso em memória dele, não é por acaso, né? Então o ser humano tem essa questão de desviar, né? Desviar do norte, né? Ele não percebe que ele está saindo fora do foco. E a gente vê aí muita gente ainda comemorando uma Páscoa que a gente percebeu por essa lição, né? Indo para a conclusão, a realidade é essa. A gente vê muitos e muitos comemorando uma Páscoa de uma forma nada a ver com o que pede o cristianismo, né? Não tem significado, não sei o que você achou, o que você entendeu. Não, é apenas esse simbolismo mesmo, né? Porque houve lá, né, a 10ª praga, né? E que haveria, né, a morte do primogênito, de todos os famílias, de todo ser humano, né? O primogênito. Animais e homens, né? Isso. De animais também, é verdade. Então, agora era só apenas representando, né? E, na verdade, veio anular os pecados, né, de uma forma definitiva, nossas falhas, nossas ofensas, e veio anular também, o que é interessante, essa cerimônia, que muita gente pergunta, por que matava esse cordeirinho? Né? Hoje não se mata mais. Por quê? Porque Jesus, né, veio substituir, foi a Santa Ceia, né, que foi instituída, ele representando, né, simbolicamente o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que tira o pecado não só meu, não só da família do João Navas, mas de todo mundo que crê, né? E o autor vem concluindo, dizendo, né, que a vida cristã, né, se renova a cada reunião, a cada culto, a cada cerimônia, a cada Santa Ceia. Então realmente se renova, a gente se sente bem, né? E o autor termina de uma forma brilhante, dizendo que quem crê, né, diz as Escrituras, né, rios de água brotarão do seu ventre. Realmente a pessoa começa a ter uma vida diferente, a dar frutos, a refletir isso, né? E que para mim essa lição que traz, né, de muito importante é de saber que apesar de nossas falhas, né, nossos pecados, nossas ofensas, muitas vezes envergonhamos a Deus, muitas vezes nós nos afastamos de Deus, e Ele está sempre aberto através da Santa Ceia, mostrando, né, que Ele faz o convite para mim, faz o convite para você, vinde a mim, você tem jeito, eu tenho jeito, né, João? É interessante que quem poderia ser esse cordeiro, né? Só o Filho de Deus, né, que abriu mão de tudo, né? Deixou seu trono lá no pra céu, vir atrás de cada um de nós. E não tem uma coisa que atrapalha o ser humano, você falou dessa nova vida, né? É o pecado. E como a gente consegue, quando a gente começa a acreditar nessa forma, a gente vê que esse fardo vai se, né, diminuindo. Então, por isso essa fonte de água viva vai começando a brotar dos nossos peitos, né? Então a gente tem, assim, eternamente agradecer a Deus, né? Por essa condição que a gente tem de ficar livre, né? De distinguir
esse pecado que tanto nos tem pesado nas vidas de tanta gente aí, né? A gente podia partir para oração agora, né? Nós vamos orar, né? Nós vamos agradecer os irmãos, né, que participaram, a oportunidade, né, que você, pelo convite que você me fez de participar, os nossos irmãos, né? Aliás, todos os irmãos que participaram, a gente gostou da participação, de pronto eles vieram, todo mundo querendo assim participar. E essa oportunidade de aprender um pouco mais, né? A saber hoje aqui que a Páscoa sim teve sua parte importante nessa vida, mas historicamente, né? Tem como a gente passar para os nossos filhos, né? Aprender das providências divinas, como Deus agiu, como Deus age, né, na nossa vida, e as promessas, né, que existe com a nova proposta, a nova instituição aí, né? O novo conceito aí que Jesus ensinou para a gente com a Santa Ceia. Então vamos à oração? Vamos. Senhor Deus, misericordioso, louvado seja o seu santo e glorioso nome. É muito bom aprender a sua palavra, Senhor Jesus, porque assim nós podemos dar um passo mais firme, mais forte. E a gente queremos chegar cada vez mais perto de Ti, aprender do seu norte. Nós queremos fazer toda a sua vontade, porque cada vez que chegamos mais perto de Ti, nós sentimos um crescimento. E faça, Senhor, os instrumentos de todos aqueles que estão vendo, ouvindo, para que essa palavra chegue a muitos e muitos e ela seja colocada em prática, porque assim é a sua vontade, é assim o seu desejo e assim a oportunidade que Tu traçaste para todos aqueles que em Ti creem. Louvado e bendito seja o seu glorioso nome. Amém, Senhor. Então fica meu agradecimento ao nosso irmão aqui, a todos que deram essa oportunidade na igreja aí pra gente. E aí a gente já convida o pessoal já ficar mais um pouquinho, que o culto já tá para começar, né? Esse santo sábado, tá? Sintam-se convidados a participar do culto com a gente. E logo estaremos juntos, né? Se Deus quiser. Há uma data, né? Isso, já tá falando algumas coisas aí, talvez, né? Não só no novo culto, no novo templo, né? Mas também na Santa Ceia, que deve estar próxima aí, tenho certeza. Logo, logo os pastores vêm nos trazer novas notícias. Pai do Senhor, irmãos, fiquem em paz. Até mais. Amém. Quando penso em minhas faltas e fracassos, e quantas vezes, meu Deus, decepcionei, eu me sinto incapaz e envergonhado. Não mereço ter jamais o seu perdão, mas Jesus deixou o seu trono lá no céu, morreu na cruz e assim me libertou. Remido fui pelo sangue de Cristo, remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui nas garras do pecado, Jesus me libertou. Remido quando olho para o meu interior, nada vejo para oferecer. Um vaso sou quebrado em pedaços, mas Jesus me diz: meu filho, vinde a mim. As marcas tão amargas pode apagar. Me aceita assim, do jeito que eu sou. Remido fui pelo sangue de Cristo,